A história começa com Glória, uma mulher que dividia um apartamento com um namorado. Há tempos, ela enfrentava dificuldades para encontrar um emprego, apesar de suas inúmeras tentativas em diferentes áreas. Cada falha aumentava seu desânimo e isso começou a afetar seu relacionamento, gerando frequentes discussões com o namorado. Ele tentava convencê-la a separar frustrações profissionais das pessoais, mas isso apenas agravava a irritação dela. Num dia particularmente tenso, após uma discussão mais acirrada, o namorado, exausto das constantes brigas, disse que tudo entre eles havia acabado. Ele pediu que ela saísse de casa e voltasse para sua cidade natal. Com o coração pesado e sem alternativas, Glória arrumou suas malas e partiu. Ao retornar à sua cidade natal, Glória teve uma agradável surpresa. Reencontrou Oscar, um amigo de infância. Os dois se abraçaram e compartilharam histórias, reconectando-se depois de tanto tempo. Oscar revelou que havia assumido o bar do seu pai e convidou Glória para visitá-lo. O lugar era aconchegante e cheio de vida, um cenário perfeito para quem, como Glória, tinha um apreço especial por bebidas. Sem demora, ela se tornou uma figura constante no bar, apreciando cada gole de cerveja ou destilado com um entusiasmo que apenas uma verdadeira conhecedora possui. Enquanto se entregava ao hábito de beber um pouco mais do que deveria, Glória também desenvolveu um tique nervoso, coçando a cabeça quando perdida em pensamentos. Oscar, percebendo seu estado, escolhia não comentar, talvez por entender que ela precisava daquele momento de liberdade. No bar, Glória fez amizades com outros clientes regulares que, assim como Oscar, a aceitavam como parte daquela pequena comunidade. Uma noite, depois de ter passado algumas horas a mais no bar, Glória estava sozinha em casa quando seu telefone tocou. Era Oscar, com uma voz urgente, pedindo que ela ligasse a televisão. Na tela, um noticiário transmitia imagens ao vivo de um monstruoso ser que devastava a cidade de Seul. O tamanho da criatura era tão imenso que os arranha-céus ao seu redor pareciam pequenos blocos de brinquedo. Glória, impactada pelas cenas de destruição, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, imaginando se tal destruição poderia se alastrar pelo globo. Embora o terror a consumisse, a bebida fez seu efeito, e ela acabou adormecendo no sofá. Oscar, por outro lado, percebeu que Glória realmente precisava de um emprego, já que ela havia tido dificuldades em encontrar um. Ele foi até o apartamento dela e lhe ofereceu um emprego em seu bar. Inicialmente, Glória achou a oferta estranha, pois agora trabalharia como garçonete no mesmo bar onde costumava beber. Mas como essa era sua única oferta de emprego, ela aceitou e concordou em trabalhar com Oscar. Oscar, satisfeito com sua decisão, deu a ela uma televisão grande como presente para que ela pudesse assistir canais de notícias e filmes. Glória colocou a TV na sala de estar e, imediatamente, ligou o noticiário. Eles estavam novamente noticiando sobre o mesmo monstro gigantesco causando destruição na Coreia, mas algo muito surpreendente foi mostrado. O comportamento do monstro era estranhamente sincronizado com os movimentos de Glória. Por exemplo, quando Glória coçava a cabeça, a criatura também coçava a cabeça. Quando Glória pegava objetos, o monstro parecia fazer o mesmo, carregando coisas de maneira semelhante e destruindo edifícios em seu caminho. Depois de um tempo, Glória começou a notar essas coincidências estranhas e percebeu que poderia haver uma conexão incomum entre suas ações e o comportamento da criatura. Inicialmente, Glória descartou a conexão como uma mera coincidência, embora uma parte dela se perguntasse por que a criatura imitava seus movimentos. Ela tentou se convencer de que talvez estivesse apenas imaginando coisas, acreditando que algo assim não poderia realmente acontecer. Após trabalhar continuamente, Glória eventualmente ficou doente e decidiu tirar 2 dias de folga para descansar em casa. Curiosamente, durante esses 2 dias, o enorme monstro na Coreia do Sul também desapareceu, sem nenhum avistamento registrado. No entanto, assim que Glória saiu de seu apartamento após os 2 dias, a notícia informou que a criatura havia reaparecido e estava novamente causando destruição na cidade. Quando Glória ouviu essa notícia, ficou chocada. Ela começou a suspeitar de algo estranho, percebendo que o monstro só reaparecia quando ela mesma saía de casa. Para testar sua suspeita, Glória fez vários movimentos com as mãos. E, para sua surpresa, o monstro imitava cada um deles com precisão, como se estivessem de alguma forma conectados. Ela percebeu que sempre que entrava na área do parque, a criatura na Coreia parecia se ativar e seguia cada um de seus movimentos. Quando ela se sentava, a criatura também se sentava. Isso confirmou sua suspeita. De alguma forma, ela havia ganhado controle sobre o perigoso monstro. Com essa pulga atrás da orelha, ela vasculhou cada centímetro do parque, buscando alguma anomalia ou pista que pudesse esclarecer a bizarra conexão entre ela e o monstro. Ela inspecionou tudo em busca de algo fora do comum, mas no final, não encontrou nada além de mais dúvidas. Exausta e confusa, Glória tentou sem sucesso deixar o cansaço vencer a ansiedade para conseguir dormir. Mas a inquietação era mais forte. Sem demora, convidou Oscar e alguns amigos para irem até lá.
Sentados na sala, ela despejou a história toda, revelando sua suspeita de uma conexão sobrenatural com um monstro que aterrorizava a Coreia do Sul. Segundo ela, cada gesto seu era imitado pelo monstro, numa sincronia perfeita. Oscar e os outros, porém, acharam que era brincadeira, uma pegadinha bem montada, e riram da ideia. Desafiada a provar suas alegações, Glória os arrastou de volta ao parque, onde acreditava que o vínculo com a criatura era mais intenso. Com um celular na mão, ela acessou uma transmissão ao vivo que mostrava o monstro em ação do outro lado do mundo. Ela começou a fazer movimentos amplos e teatrais, e para a surpresa de todos, o monstro imitava cada ação dela na tela, desencadeando um misto de horror e fascínio no grupo. Agora, não havia mais dúvidas. Havia uma ligação real e inegável entre Glória e aquela besta gigante. Enquanto eles ainda tentavam assimilar o que estava acontecendo, as notícias mostravam que as forças armadas sul-coreanas haviam começado a atacar o monstro. Cada explosão que atingia a criatura era sentida por Glória em carne própria. Ela gritava a cada impacto, sentindo as explosões como se fossem em seu próprio corpo. Em um movimento de pânico, ela começou a agitar os braços, e o monstro, replicando seus movimentos, começou a derrubar helicópteros e aviões militares. A violência da resposta militar só aumentava, e com ela, a dor e o desespero de Glória. Uma dor lancinante a atingiu no abdômen, tão forte que a fez perder os sentidos. Oscar e os amigos, agora plenamente cientes da gravidade da situação, a ampararam, levando-a de volta para o apartamento. Lá, fizeram o que puderam para aliviar seu sofrimento, enquanto a confusão e o medo tomavam conta de todos. Eles se perguntavam até onde iria essa bizarra e dolorosa conexão, e o que poderiam fazer antes que fosse tarde demais. Quando Glória despertou, as notícias exibiam o caos. O monstro havia colidido com prédios, intensificando a devastação na cidade. Ela se encolheu de culpa ao ver o prejuízo físico e financeiro que sua conexão involuntária havia causado. Agora, ela enfrentava um dilema angustiante. Como se desvencilhar dessa ligação sem causar mais estragos? Porém, a solução para romper esse vínculo continuava um mistério. Em meio à sua busca por respostas, Glória esbarrou numa notícia que a deixou ainda mais alarmada. Um robô gigante surgiu ao lado do monstro e juntos representavam uma nova ameaça à Coreia do Sul. Sem perder tempo, ela telefonou para Oscar. Ele revelou algo surpreendente. De alguma forma, ele estava controlando o robô. Isso significava que enquanto Glória influenciava o monstro, Oscar guiava o robô. A situação era tão absurda quanto perigosa. Glória lembrou do início de tudo, ligando os pontos até aquele dia no parque misterioso, onde ela e Oscar tinham passado algum tempo juntos. Isso poderia explicar por que ele também estava agora conectado ao robô. Por enquanto, as criaturas estavam quietas, mas o governo sul-coreano estava em alerta máximo, temendo que a colaboração entre elas pudesse arrasar completamente a cidade. Glória e Oscar voltaram ao parque para discutir a situação. Além disso, Glória expressou o desejo de pedir desculpas ao povo sul-coreano pelo caos desencadeado. Sabendo que muitos não falavam inglês, ela precisava de uma forma de se comunicar em coreano. Ela buscou um tradutor capaz de ajudá-la a transformar suas mensagens, permitindo que usasse o monstro para transmitir seu arrependimento. Com o tradutor a postos, eles prepararam as mensagens, enquanto Glória frisava para Oscar a importância de manter o controle sobre o robô. Glória escreveu um pedido de desculpas sincero, expressando seu profundo arrependimento pelas destruições causadas e prometendo evitar qualquer ação futura que pudesse trazer prejuízos ao país. Com o apoio do tradutor, ela preparou o texto em coreano e dirigiu-se ao parque, ponto de conexão com o monstro, para comunicar sua mensagem. No parque, Glória usou sua ligação com o monstro para fazer gestos que indicavam às pessoas na Coreia do Sul para se afastarem, garantindo a segurança de todos. Em seguida, de maneira surpreendentemente delicada para uma criatura de seu tamanho, o monstro se ajoelhou e começou a escrever o pedido de desculpas no chão, com letras claras e precisas em coreano. A cena foi tão inusitada e tocante que, ao verem o monstro escrever, muitos sul-coreanos passaram de um estado de alerta para um de alívio e até mesmo de empatia. A mensagem de arrependimento sincero transformou o medo em uma nova percepção do monstro, agora visto como um possível protetor, não uma ameaça. De volta ao bar local, um dos amigos de Oscar expressou admiração pelo que Glória conseguiu, elogiando a eficácia e a coragem de seu plano. Com o coração mais leve, Glória voltou para casa, acreditando que havia começado a reparar o dano que causou. No entanto, a manhã seguinte trouxe consigo um choque. O monstro havia desaparecido, e agora era o robô gigante que causava estragos na cidade. Aflita, Glória correu para o parque e encontrou Oscar e seus amigos controlando o robô, rindo enquanto direcionavam sua destruição para áreas já danificadas. A alegria deles era evidente, tratando a situação como um grande jogo.
Glória, com a raiva subindo à tona, confrontou Oscar. Não conseguia acreditar que ele estivesse usando o poder que tinham descoberto para causar mais caos, e ainda por cima, se divertindo com a desgraça alheia. Ela o repreendeu severamente, enfatizando que suas brincadeiras estavam custando vidas e trazendo sofrimento real para muitos. Enquanto discutiam, a tensão entre o monstro e o robô se acirrava na Coreia do Sul, refletindo o confronto entre Glória e Oscar. Determinada, Glória exigiu que ele parasse imediatamente e se retirasse. Mas Oscar, arrogante, rejeitou sua autoridade com desprezo, questionando a ousadia dela em tentar controlá-lo. Desafiador, ele declarou que faria o que bem entendesse, ignorando os apelos e a lógica de Glória, persistindo em sua diversão destrutiva. O embate deles se refletia diretamente no confronto entre o monstro e o robô, capturando a atenção de todos. Num momento de raiva, Glória esbofeteou Oscar. Reflexo disso, o monstro replicou a ação, golpeando o robô de forma espetacular, o que gerou reações mistas na Coreia do Sul. Enquanto alguns achavam graça da situação, transformando o monstro em um herói, outros sentiam o peso da realidade, temendo o que poderia vir a seguir. Humilhado e movido por um desejo de vingança, Oscar não se conteve. Em um encontro casual no bar, ele tentou desestabilizar Glória, oferecendo-lhe uma bebida, sabendo que ela havia prometido se manter sóbria para controlar o monstro adequadamente. Glória, ciente das consequências de perder o controle, recusou firmemente, mantendo seu compromisso de proteção. Irritado com a recusa e a humilhação contínua, Oscar se embriagou e voltou ao parque, onde sua irresponsabilidade exacerbava o caos. Confrontado por Glória, que declarou que não trabalharia mais com ele, Oscar reagiu com uma ameaça severa. Se ela o abandonasse, ele levaria a destruição para além das fronteiras da Coreia, espalhando o caos globalmente. Essa ameaça foi o estopim para uma luta física entre eles, refletida pela batalha mortal entre o monstro e o robô. A luta entre as criaturas evoluiu para uma tentativa do robô de sufocar o monstro, deixando os sul-coreanos e o mundo em alerta. O público assistia horrorizado à destruição em escala monumental, temendo que a continuidade daquela luta resultasse na ruína de sua cidade e, possivelmente, de outras regiões. Glória, percebendo a escalada do conflito, fez uma pausa e aproximou-se de Oscar. Ela tentou abrir um diálogo, perguntando por que ele parecia guardar ressentimentos contra ela, mesmo depois de terem compartilhado uma amizade desde a infância. Oscar, então, abriu seu coração. Ele falou sobre como ambos sonhavam alto enquanto cresciam, mas as circunstâncias os levaram por caminhos diferentes. Glória havia se mudado para outra cidade para estudar, enquanto ele ficou para cuidar do negócio da família. Ele confessou sentir-se abandonado, como se Glória o tivesse deixado para trás. Glória respondeu com sinceridade, argumentando que cada um tinha feito escolhas baseadas nas oportunidades que surgiram e que ela nunca teve a intenção de traí-lo. Ela também confrontou Oscar sobre suas ações recentes, questionando como ele poderia ainda se sentir traído após causar tanto sofrimento e destruição. No meio dessa conversa difícil, Glória recebeu uma ligação de seu namorado, que expressou seu desejo de reatar o relacionamento independentemente das circunstâncias dela. A ligação trouxe um momento de felicidade para Glória, que ansiava por restabelecer a relação. Entusiasmada, ela começou a arrumar suas coisas, pronta para um novo começo. Contudo, Oscar, ao perceber que estava prestes a perder Glória, recorreu à chantagem. Ele ameaçou usar o robô para causar ainda mais destruição se ela fosse embora com seu namorado. Forçada a escolher entre seu futuro pessoal e a segurança de outros, Glória se viu confinada a seu apartamento, refém da ameaça de Oscar. Sentada, frustrada, ela se recordou de um episódio marcante da infância com Oscar. Quando crianças, eles participaram de um projeto escolar, onde cada um deveria construir uma estrutura. O projeto de Glória era superior, mas uma tempestade inesperada fez com que seu trabalho voasse e ficasse preso em uma árvore. Oscar, inicialmente ajudando, deixou-se levar pelo ciúme e destruiu o projeto de Glória quando percebeu sua qualidade. Esse momento de traição revelou a inveja que Oscar nutria, uma característica que parecia persistir até os dias atuais. Um relâmpago cortou o céu escuro. Glória, atingida pelo raio, sofreu apenas um pequeno corte na cabeça que começou a sangrar levemente. Ela passou a mão pelos cabelos, confusa com a dor súbita. Glória, movida por um desejo de vingança pelas injustiças que havia sofrido, não imaginava que aquele raio fosse, de alguma forma, iniciar o cumprimento desse desejo. A coincidência de ter sido atingida ao mesmo tempo em que segurava uma pequena boneca e de Oscar ter experimentado um destino semelhante não era mera coincidência. Desde a infância, eles estavam inexplicavelmente ligados a esses objetos que pareciam controlar mais do que deveriam. Ao fazer a conexão, Glória não perdeu tempo. Ela confrontou Oscar, apontando as raízes do seu comportamento destrutivo. Você sempre teve ciúmes de mim, desde o início.
Esse ciúme te motiva a agir assim, enquanto você se ressente por eu ter prosperado e você se sentir tão sozinho. Essa revelação deu a ela uma vantagem psicológica, e ela se sentiu mais forte e confiante. Oscar, tomado pela raiva, tentou atacá-la, mas Glória foi rápida e o derrubou com uma cadeira, mandando-o embora. No entanto, Glória também sabia como resolver tudo e teve uma ideia que estava pronta para executar. Dias depois, Oscar descobriu que Glória havia ido para a Coreia do Sul. Em retaliação, ele foi para a área do parque para criar algum caos. No entanto, nesse momento, Glória já havia chegado à Coreia do Sul e corajosamente se posicionou diante do robô. Foi revelada uma verdade. Quando Glória estava na Coreia do Sul, seu monstro não aparecia lá. Em vez disso, aparecia do outro lado, no parque onde Oscar estava. E aí, meus queridos Bigs, este é o filme Colossal. Já assistiu? Comente. Sensacional. Pra gente saber que você realmente gostou e acompanhou até o finalzinho. Agora vamos continuar. O monstro gigante começou a se materializar bem na frente de Oscar, aterrorizando-o, o que o levou a fugir em pânico, assim como o robô fez na Coreia do Sul. Enquanto isso, Glória se sentou, contemplando que tinha Oscar em suas mãos, algo que o monstro também poderia alcançar. Quando seu monstro levantou Oscar no ar, Glória logo o lançou para longe, fazendo com que tanto Oscar quanto o monstro gigante fossem afastados, marcando o fim da ameaça. Os sul-coreanos, que estavam extremamente assustados, relaxaram ao perceber que o monstro não os trairia e os protegeria a qualquer custo, além de tê-los salvado do robô. Todos começaram a ver o monstro como um salvador. Glória sentiu-se feliz por ter salvado a todos, mas decidiu que nunca mais voltaria àquele parque e não permitiria que o monstro aparecesse lá novamente no futuro. No entanto, sentiu-se um pouco triste, pois todos que entraram em sua vida foram muito egoístas, pensando apenas em si mesmos. Preparou-se para futuros desafios e começou a viver bem. Assim, o filme se encerra. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.